Bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos aqui na Semana da Alimentação da Mundial, falando hoje sobre alimentação na medicina chinesa, né? Como vocês sabem, a medicina chinesa ela considera a alimentação medicação. Então, hoje eu vou falar, nessa primeira meia hora do programa, sobre alimentação na medicina chinesa. Os chineses são uma civilização muito antiga, muito sábia, né? Antes de ter as primeiras fitoterapias estudadas na China, a alimentação era fundamental. A alimentação sempre foi um foco para os chineses e é até hoje. O chinês ainda hoje privilegia os alimentos frescos, feitos na hora. Então, hoje em dia, ainda hoje em Pequim, na China, o chinês sai do trabalho no final do dia, passa pela quitanda ou pelas barracas e compra o legume, a verdura, a proteína que ele vai usar naquele dia. E ele ainda se refere ao conceito do yin do yang e ainda, eu vou explicar melhor, ainda escolhe os alimentos de acordo com o clima, com a temperatura, com o dia, com os seus sintomas pessoais naquele dia. Então, ele vai escolher alimentos para aqueles desequilíbrios daquele dia, ou para harmonizar, ou para tonificar, ou para drenar a energia do corpo de determinados órgãos. Eles percebem muito o corpo, né? Eles têm muita facilidade de identificar. E na China antiga, lá, um dos grandes médicos e filósofos foi o Fuxi. O Fuxi, ele idealizou e sistematizou a regra dos alimentos pela medicina chinesa. Então, ele descobriu a classificação dos alimentos, ele publicou muitas e ensinou muitos discípulos a respeito da alimentação, do yin, do yang, de todos os alimentos. E ele também idealizou os 8 trigramas de Pakua, que foi a base da criação do I Ching, né? Do oráculo chinês, maravilhoso. Eu gosto muito do I Ching, jogar as moedinhas, as varetinhas e desenhar os hexagramas. O chinês, ele dá muita importância para a energia. Então, a energia vital, o Qi, né? Na homeopatia também nós falamos muito da energia vital. E essa energia vital, que é o Qi, é aquilo que nutre o nosso corpo, é aquilo que regula o nosso corpo, é aquilo que faz a distribuição da energia e do oxigênio e dos alimentos no corpo. Se nós não tivéssemos Qi, não tivéssemos energia, nós não conseguiríamos extrair dos alimentos os nutrientes. Nós não conseguiríamos regular, eliminar aquilo que vem através da alimentação e que não nos faz bem. E através do que todo esse alimento digerido, é absorvido e é distribuído pelo corpo. Se nós não tivéssemos o Qi, nós não teríamos circulação de sangue pelo corpo, nós não teríamos circulação de energia pelos meridianos. E os chineses, eles têm, baseado nesse conceito do Qi, da energia vital que circula, nutre, organiza o nosso corpo e distribui, eles classificam os 3 pilares, do Yin, do Yang, dos 5 movimentos e dos órgãos Zhang Fu. Então, essa é a fundamentação da medicina chinesa. Tudo no universo é Yin e Yang. Então, nós temos aí, o homem é Yang, a mulher é Yin. O calor é Yang, o frio é Yin. Até no planeta Terra, acima da linha do Equador é Yang, abaixo da linha do Equador é Yin. Passando pelo meridiano de Greenwich, em Londres, que divide o Oriente do Ocidente, o Oriente é Yin e o Ocidente é Yang. Então, se você imaginar traçando a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, você tem 4 quadrantes
O quadrante da América do Norte é Yang 2 vezes Yang, Yang do Yang. O quadrante da África é Yin do Yin. Os quadrantes que preenchem a Europa e a América do Sul é Yin Yang, Yin Yang. Então, pelo conceito da medicina chinesa, pelo conceito do equilíbrio do Yin e do Yang, provavelmente a prosperidade, o equilíbrio virá do equilíbrio entre o Yin e Yang na Europa e na América do Sul. Então, nós temos sofrido aí tantas perturbações aqui no Brasil, políticas, energéticas e tal, provavelmente para buscar esse equilíbrio do Yin e do Yang. Então, o Yin e o Yang também se faz dentro dos nossos órgãos, né? Então, se nós estamos num clima frio agora no inverno, então a energia Yin ela é mais presente. Então, nós vamos buscar alimentos quentes e mornos. No verão, que é o Yang máximo, nós vamos buscar alimentos frios, menos quentes e menos picantes, porque nós já estamos no excesso de calor no verão. E na primavera e no outono nós temos o equilíbrio entre o Yin e o Yang, e aí nós podemos misturar ainda os alimentos frios e crus com os alimentos quentes e cozidos. Mas tudo isso também é muito individual, cada um sabe o que está sentindo, cada um sabe como conduzir a sua alimentação, desde que você tenha foco em você, que você tenha capacidade de olhar para você. O segundo pilar da medicina chinesa são os 5 movimentos, né? Então, nós temos ali os 5 movimentos da natureza. O movimento da água, movimento madeira, movimento fogo, movimento metal e terra. Então, é uma circulação, é uma geração de energia, que eu sempre falo que o pai alimenta o filho, por exemplo, o movimento água, ele nutre a madeira. Para a madeira crescer, para a árvore crescer, você tem que colocar água, né? E o movimento madeira, ele gera o movimento fogo, né? A madeira incendeia, né? O movimento fogo. E assim, existe o mecanismo de geração de energia e de dominação de energia. Quando um movimento, ele aumenta muito, o outro diminui. O outro perde poder. E o terceiro pilar da medicina chinesa é o Zhang Fu, são os órgãos e vísceras. Aí se determinam os 5 sabores dos 5 órgãos, né? Então, do movimento água é o rim, do movimento madeira é o fígado, do movimento fogo é o coração, do movimento terra é o baço, do movimento metal é o pulmão. E aí nós temos os 5 sabores, que eu já vou explicar. Então, existem pessoas que têm necessidade, são pessoas yang, que são pessoas vermelhas, agitadas, ansiosas, hipertensas, que têm necessidade de comer alimentos mais frios, né? Não tão quentes. E tem os que são os alimentos yin, né? Então, a dieta é individual. E tem as pessoas que são yin, que têm necessidade de comer alimentos quentes, mais picantes. Então, a boa saúde, a integridade, a vitalidade do organismo está ligado aos 5 órgãos e aos sabores, às cores dos alimentos, né? E aí eu vou dar hoje algumas dicas dessa relação dos 5 elementos com os 5 sabores. Essas relações costumam ser consideradas na China o suprassumo da medicina tradicional chinesa. Então, eu repito, antes de você pensar em tomar uma erva, em tomar um chá, e de fazer até uma sessão de acupuntura, você tem que prestar atenção no alimento, porque o alimento é remédio. O alimento é remédio. O primeiro remédio seu é o alimento, é aquilo que você encontra no mercado e na sua cozinha, é aquilo que você cozinha para você. Então, essa é uma visão holística, é o homem integrado à natureza, integrado aos sabores, às cores, aos odores, né? Aos sabores. Muito bem, então, o uso adequado e balanceado dos alimentos, principalmente os alimentos de origem vegetal e também do animal, porque o chinês ele não exclui
o animal na forma de alimentação. E nós temos que lembrar que nós temos um tamanho de intestino delgado e grosso dos seres onívoros. Onívoro quer dizer que nós temos capacidade tanto de digerir os vegetais quanto de digerir as proteínas animais. Porém, se você come muito só proteína de origem vegetal, muito, você tem um intestino curto. Por exemplo, a vaca, ela se nutre só do capim, porque a quilometragem, né, os metros de intestino delgado dela permite que aquele capim, aquele vegetal permaneça dentro do corpo dela, sendo absorvido ao longo de toda aquela metragem de intestino. Ela absorve tudo o que ela precisa. Ela constrói todas as proteínas, ela absorve tudo e ela constrói em músculo. Né? Nós não temos o intestino delgado tão longo. Então, pela teoria da medicina chinesa, nós teríamos que fazer uma alimentação no período até os 40 anos, uma alimentação também com mais carne. Pode ser carne branca, pode ser peixes, frangos, carne vermelha em algumas situações, né? E menos, talvez 1/3 de vegetais. Passou dos 40 anos, segundo a medicina chinesa, você precisaria de menos carne, menos proteína animal e mais verduras e legumes. Né? Inverteria. Seriam 2/3 de legumes e verduras e 1/3 de carne. Esse é o conceito da medicina chinesa. Então, é lógico que a sua alimentação, a nossa alimentação, ela deve depender dos fatores da idade, dos fatores de crescimento. Se é uma criança que está em desenvolvimento, então o elemento madeira é importantíssimo, né? Então, comer as coisas ácidas é importante. E é interessante que nós temos visto crianças que gostam de comer vinagre, é o movimento madeira, é o ácido, que tem a ver com o fígado. Né? O fígado rege a madeira, é o fígado que promove o crescimento, o desenvolvimento. E se você tem muita atividade mental, é um tipo de alimentação. Se tem muita atividade física, a localização geográfica de onde você mora interfere muito, né? E sempre olhar aquilo que cresce espontaneamente na sua região. E o clima, né? Muito bem. Nós temos que pensar também na questão do vazio da plenitude. Nos chineses, a maneira de intervir na alimentação tem muito a ver com excessos e faltas, vazios e plenitudes. Então, se você tem uma deficiência do Qi do rim, então você vai buscar alimentos que nutram o Yin do rim, porque o Yin do rim está fraco, né? Então, você vai ter aí as carnes brancas, os ovos, os alimentos escuros, né? Pretos, como gergelim preto, feijão preto, berinjela com casca preta. Isso vai nutrir o rim, né? Tirar o máximo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, isso é para qualquer tipo de biotipo, porque refrigerante é algo muito ruim, muito artificial, não tem porquê nós pensarmos em tomar refrigerante, sendo que o refrigerante é algo bastante ácido para o nosso sangue. Então, falando dos 5 movimentos da natureza, as pessoas que têm predomínio de energia da terra, que seria predomínio do baço, elas são mais racionais e elas gostam do sabor doce. E quando nós falamos sabor doce, não é só o açúcar, também é aquilo que se transforma em açúcar. Por exemplo, o pão, né? O carboidrato, né? Com glúten ou sem glúten, isso é o sabor doce. As pessoas que têm predominância da energia do metal, que é a energia do pulmão, gosta de sabores picantes, como gengibre e alho, rúcula, agrião, pimentas, né? Os sabores picantes são pertencentes ao meridiano do pulmão, que é o elemento metal. Quem tem desejo, tem uma predominância de energia do rim, vai procurar alimentos salgados. Esses são os biotipos. Então, isso não quer dizer doença, quer dizer que é o seu biotipo. Se você exagera nesse sabor, você leva esse órgão ao excesso,
a plenitude, aí você tem que contrabalançar com outros sabores. Então, quem tem energia do fogo, por exemplo, do coração, gosta muito dos alimentos amargos, né? Porque tem o predomínio do elemento fogo. Então, não se trata de uma mera vontade. A pessoa tem só vontade, mas uma necessidade que o organismo tem de suprir determinada falta de energia. Então, se o predomínio é rim, você tem necessidade de comer o sal. Porém, se você comer em excesso do sal, você vai trazer problemas. Tudo tem que ver o equilíbrio, haver o equilíbrio. Se você come muito sal, você vai se tornar muito yin. Então, você vai ter que buscar o fogo, o yang, o amargo, para compensar esse excesso, né? Então, é todo um equilíbrio. O tempo todo nós estamos pensando em equilíbrio. Então, pensando nos sabores, o sabor do fígado é o sabor ácido, o sabor do coração é o sabor amargo, o sabor do baço é o sabor doce, o sabor do pulmão é o picante e o sabor do rim é o salgado. Então, as características dos alimentos, na hora que você vai compor o prato, são características interessantes pela medicina chinesa, porque eles valorizam a temperatura do alimento. Então, como você vai compor? Então, se você está num movimento de hipertensão arterial, você está com tontura, você está vermelho, você está ansioso, você não vai botar pimenta no seu prato. Não tem pimenta, encher de alho na comida, né? Então, você vai piorar. Então, muitas vezes fala, mas o alho é bom para hipertensão, é bom para quem não tem excesso de calor, né? Se você tem excesso de yang, não vai botar alho, não vai botar pimenta do reino na comida. Se você tem um pouco de deficiência do yin, você vai colocar alimentos mornos. Não precisam ser alimentos quentes. Então, se você é um pouco friorenta, mas não é tanto, né? Você pode pôr gengibre, você pode usar coco, leite de coco, que é considerado morno, né? Você pode associar um peixe com leite de coco na sua alimentação, né? Então, vai tirar um pouco daquela friagem e não vai aquecer demais, é um meio termo. Outros alimentos são considerados neutros em termos de temperatura, como é o milho, como é o arroz. O arroz é extremamente neutro e a papa de arroz integral, ela consegue tirar a mucosidade, né? Que vem muito pela deficiência do baço. Né? E o baço, ele gosta muito dos alimentos amarelos. Eu quero lembrar que nós estamos ao vivo na internet, pelo Facebook, pela live da Rádio Mundial, imagem agora, passando ao vivo para vocês. Dá tempo de vocês abrirem. O nosso programa hoje é até às 9 horas da manhã, está correndo ao vivo, imagem e áudio. Os alimentos frescos são considerados o pepino, por exemplo. Um alimento muito interessante para você usar no verão, nos sintomas de excesso de calor. Berinjela é muito fresco também, a abobrinha é fresca também, a cenoura é interessante também. E os alimentos frios são considerados o germe de trigo, o limão, a melancia, o melão, né? São alimentos frios, né? Alimentos que vão trazer frescor a quem é yang demais. Então, o indivíduo yang, ele tem aversão pelos alimentos quentes, enquanto que o indivíduo yin, ele tem mais aversão pelos alimentos frios. Então, quando você tem uma deficiência do yin, do rim, uma deficiência do qi, do baço, você tem pessoas que têm certo retenção de líquido, obesidade, e ela vai ter repulsa por tomar água e por salada. Né? Então, a pessoa que tem o peso vai na nutricionista e pede para comer salada.
E é errado, porque a salada, numa deficiência do Qi do baço, por ela ser muito fria e muito crua, e muita umidade, vai lesar ainda mais o baço. Então, para melhorar o baço, o alimento tem que ser morno e tirar o sabor doce da alimentação. Tirar o sabor doce. Tirar o excesso de carboidrato, para poder enxugar a umidade, né? E colocar o alimento morno. Alimento morno é gengibre, é coco, né? São os legumes cozidos, quentinhos, as verduras refogadas. É dessa maneira. Então, os alimentos quentes, eles são recomendados para as pessoas que têm pés e mãos frios, que têm frio no peito, ou que têm friagem nas costas, que têm estase de energia, estase de sangue, palidez, né? Esses alimentos, quando eles são mais aquecidos, eles secam essa umidade, eles transformam o organismo em calor e facilitam o metabolismo e a nutrição e a absorção dos ingredientes. Porém, o excesso de alimentos quentes, ele pode provocar um esgotamento de energia, porque simplesmente o organismo começa a consumir muita energia para metabolizar tudo aquilo que é quente. Então, os alimentos frescos são recomendados para os indivíduos yang. Alimentos frios também, mas tem que haver um equilíbrio entre o fresco e o frio. Fresco não quer dizer gelado, né? Como é o frio. Então, mesmo que você seja yang, se você extrapola e vai para o extremo do frio, você vai gerar mais yang, né? Porque no momento que a comida é muito fria, muito gelada, pedra de gelo em copo, cai no seu estômago, imediatamente o estômago, o fígado, ele começa a liberar calor, começa a aquecer o estômago, e aí a intenção era tirar o calor, você acaba estimulando o calor. Porque na medicina chinesa, o extremo do yin se transforma em yang, e o extremo do yang se transforma em yin. Outro conceito da medicina chinesa é em relação ao sabor, que eu já falei, ácido, por exemplo, limão, laranja, vinagre, os amargos, né? Os sabores amargos, que é café, a chicória, o almeirão, o bol da Catalônia. Então, são conceitos muito interessantes e que eu gostaria de comentar agora com vocês. Por exemplo, o alho, a pimenta, o cravo, o gengibre, eles são picantes. Mas são picantes e quentes. Existem os picantes frios, que são a menta, o rabanete. Então, esses alimentos são indicados para os indivíduos yin, porque eles têm uma natureza quente, morna, e possuem o sabor doce e picante. Outros alimentos interessantes para o yin é a cebola, o gengibre, o cravo, a canela, as nozes, a castanha, o orégano, né? Ao contrário, os alimentos que ajudam a descender a energia, eles têm um sabor amargo. Então, se o indivíduo tem muito calor, o indivíduo tem muita tontura, e tem a obesidade acima da cintura, que é aquela obesidade yang, né? Aquela obesidade de pernas finas e tórax largo, a energia é muito do fogo, então ele tem que neutralizar o fogo com alimentos amargos. São indicados para esses pacientes, porque o amargo, ele faz descender a energia, né? Faz descender a energia. E os alimentos quentes fazem ascender a energia, subir a energia. Então, isso é muito interessante. E quanto às cores dos alimentos? Então, os alimentos vermelhos, lógico, tudo que é vermelho, você pensa em sangue, você pensa em circulação. Então, são alimentos que tonificam, que esquentam, que vitalizam e que estimulam muito a sexualidade, que ativam a sexualidade. Por exemplo, vinho, né? Vinho ativa a sexualidade. Beterraba, cereja, pimenta vermelha, né? São alimentos que geram calor, que promovem a circulação do sangue, que ativam o sangue.
Ali, então, para quem tem hipertensão arterial, jamais usar esse tipo de alimento vermelho que ativa o sangue, porque vai gerar calor. Os alimentos amarelos, eles estabilizam e harmonizam, então eles são praticamente neutros. Lembrando que o amarelo é a cor da tonificação do baço pâncreas. Então, os alimentos amarelos, eles harmonizam. Então, o milho, a cenoura, os cereais integrais, a soja, as granolas, e são alimentos neutros. Alimentos bastante interessantes que você pode colocar misturado com outros alimentos no prato. Os alimentos brancos. Tudo que é branco lembra o meridiano do pulmão e lembra de purificação. Então, o meridiano do pulmão é importante porque você aspira o ar e você purifica o ar, purifica. Então, os alimentos brancos são a cebola, o alho, o nabo, a pera, a couve-flor, o gengibre, o arroz, a aveia. Isso é bastante interessante para o pulmão. E os alimentos pretos, eles nutrem o sangue, adstringem o sangue, refrescam. Então, tudo que é preto, lembrar de rim. Então, feijão preto, algas pretas, uva preta. E os alimentos verdes desintoxicam, lembram do fígado? O fígado não é o filtro do corpo, desintoxicam e tonificam o sangue. Então, espinafre, couve, brócolis, todos os elementos verdes aí, os chás, né? Chá verde, etc., eles purificam, desintoxicam, tonificam o sangue. Então, essa é a dica hoje de alimentação. Eu gostaria de falar uma curiosidade sobre a alimentação. Em primeiro lugar, o nosso cérebro, a região do nosso cérebro, que é ativada quando você faz uma meditação, um relaxamento, é a mesma região do cérebro que dá o prazer na hora da alimentação. Então, os desejos e os prazeres, eles vêm da ativação dessa área do cérebro que, no fim, vai resultar em endorfinas, que são os neurotransmissores cerebrais que nos fazem relaxar, ter prazer. Então, quando nós falamos do doce, né? Vamos falar um pouco do doce, do chocolate, né? Os doces, eles normalmente são para suprir a carência. Então, a pessoa que come muito doce, no fundo, está suprindo a carência. E o doce está ligado ao meridiano, como eu já falei na primeira metade do programa, ao meridiano do baço pâncreas. Então, por exemplo, o consumo de chocolate, a pessoa que come muito chocolate. Então, ela está comendo muito chocolate, comendo muito doce, e ela está mexendo, desequilibrando a energia, o Qi do baço pâncreas, que com certeza vai nutrir essa madeira, porque existe uma relação de controle, de contra-controle entre o baço e o pâncreas, que vai gerar muita madeira e que vai acender o fogo do coração. Então, o fogo do coração, o coração é a morada do Shen, é a alma, a morada da alma, do espírito, isso vai acabar dando prazer. Então, por isso que chocolate vicia, né? Esse excesso de energia que é gerada pelo excesso de doce dentro do baço pâncreas acaba resultando numa ativação numa área determinada do cérebro que libera endorfina, e pelo meridiano de energia, de circulação de energia, acaba resultando num aumento do fogo do coração, um aumento do prazer, né, da tonificação, da morada do Shen. E aí acaba acalmando, então você acaba comendo chocolate e daqui a poucos minutos depois você fica calma. Só que o problema é quando você começa a comer todo dia, porque o prazer vicia, né? Por isso que o vício é difícil de sair, porque causa algum prazer. Tudo aquilo que dá prazer é difícil de abandonar. Então, quando você começa a comer chocolate hoje, amanhã você quer comer, do outro dia você quer comer, todo dia você quer comer. Então, tem que comer, sentir o prazer, mas ter a noção de que em excesso você leva a uma desarmonia entre o baço, o fígado e o coração. E que esse prazer depois você vai acabar ganhando peso e depois vai desequilibrar ainda mais o fígado, já vai puxar a energia do rim e vai, enfim.
Outra coisa que eu queria falar são as pessoas muito nervosas, de pavio curto, muito explosivas, que tem o elemento fígado, né? O fígado muito ativado, então deve evitar gordura e álcool. A gordura e álcool vão fazer depósito no fígado, vão alterar o metabolismo do fígado. Então, você tem que comer amargo, muito amargo. As pessoas que têm depressão, que tem a ver com o meridiano do coração, do pulmão, que é a tristeza, tem que evitar os alimentos doces em exagero, né? Porque quando você exagera no doce, você está nutrindo demais o baço, que está levando ao desequilíbrio do pulmão. Quem tem muito medo tem que proteger o rim e tem que ingerir regularmente água, mas nunca água gelada, água na temperatura ambiente ou água morna, né? E as pessoas que têm muita preocupação, ideias obsessivas, pessoas que controlam tudo, que tem que estar tudo certo, porque senão vai sobrar trabalho para mim, são as pessoas muito ativas, desequilibram muito baixo e tem que evitar doce. Doce, massa, pão, tudo aquilo que vira carboidrato, que lesa o baço. Pessoas muito agitadas, muito ativas, muito ansiosas, têm que evitar os alimentos apimentados, né? Os alimentos como cebola, alho, pimenta, noz moscada, gengibre, porque vai ativar mais essa agitação, essa ansiedade. Então, isso é o que eu queria dizer. Em última análise, prestar atenção nas cores, nos sabores e nas temperaturas, nos temperamentos, no clima onde você está vivendo, na cidade que você está vivendo hoje, é o alimento que você deve escolher para colorir o seu prato. Sempre buscar vários sabores, várias cores e não exagerar nem no extremamente quente, nem no extremamente frio. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa abrindo o telefone do ouvinte mundial. Já tem gente na linha? Vamos lá, vamos atender. Alô, bom dia. Alô, quem fala? Doutora Cleia. Isso. É a Zizi aqui do Sacomã. Bom dia. Pois Doutora não. Cleia, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Se tem repetição de urina, né? Infecção repetitiva, direta. Se tem cura? E pessoas que têm pé e mão e rosto meio pálido, se tem como resolver essas coisas. Ok. Muito obrigada. Muito bom dia. Parabéns pela senhora por tudo, tá? Muito obrigada. Deus ilumine. Infecção urinária de repetição, lógico que está envolvido o meridiano do rim. Infecção urinária de repetição. Mas o que acontece no meridiano do rim? Tem excesso de calor. A bactéria, ela vai sempre procurar se alojar no ambiente úmido e quente, é meio de cultura para a bactéria. Então, quando nós temos infecção urinária de repetição, tem o meridiano do rim e do fígado envolvido, porque o fígado é o órgão que gera calor espontaneamente. Então, toda vez que nós temos infecção urinária de repetição, tem que se orientar o paciente em relação às emoções, né? Emoções de frustração, de raiva contida, né? E atrás de tudo isso, medo, ou às vezes um autoritarismo exagerado para poder ocultar o medo, pode levar à infecção urinária de repetição. Então, o nosso conceito é tratar com as ervas chinesas, ervas que purifiquem calor da bexiga, né? Ervas que tirem o excesso de fogo do fígado, de acidez do fígado. Então, geralmente, nós tiramos a laranja, o limão, maracujá, abacaxi, vinagre, os alimentos ácidos da alimentação, porque o ácido vai aumentar o meridiano, vai aumentar esse fogo do fígado, né? E procuramos usar alimentos mais frescos. Né? Não precisam ser gelados, porém mais frescos, como as carnes brancas. Nós tiramos as mucosidades, tirando leite, queijo e derivados, né, para melhorar tudo isso. E tem muita homeopatia bacana para infecção urinária de repetição e ervas que purificam o calor. E nós conseguimos resolver essas infecções.
Em relação a pés e mãos e rosto pálidos, isso é deficiência do yang. Deficiência do yang, aumento do yin, estase de sangue, palidez, tem sempre a ver com falta de circulação de sangue. Então, nós temos que tonificar o sangue. Isso tem envolvimento direto e absoluto do baço. O baço em deficiência traz essa coloração amarelada, empalidecida da pele e uma certa friagem e edema, uma certa retenção de líquido com pés, mãos gelados e pálidos, né? Falta de circulação de sangue, de ativação de sangue de periferia, né? Muitas vezes pode ter também envolvimento do rim, né? Porque o meridiano do baço e do rim tem uma ligação de avô e neto, de controle de energia. Aí cada caso é um caso e o que nós fazemos é identificar através do pulso e da língua a energia que está em descontrole. Quero agradecer o programa, lembrando que eu sou médica homeopata e faço medicina chinesa, e visitem o meu canal no YouTube, né? O doutora Ana Clélia Matos no YouTube, e no Facebook ponha o doutora na frente. Tem muitas pessoas que estão pedindo para ser minha amiga no meu Face pessoal. Vocês coloquem doutora Ana Clélia Matos, que nós vamos ter prazer de incluir vocês, ok? Doutora Ana Clélia Matos, muito obrigada e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.